Fala meu povo, tudo beleza? Professor Eduardo aqui, tô gravando esse vídeo num lugar diferente, tá? Desculpa o barulho aí, mas depois eu explico em sala de aula em que situação aqui que eu tava. Então vamos lá, a gente vai corrigir aqui a nossa prova, né, do segundo trimestre e foi, na minha opinião, uma prova tranquila de fazer, mas a opinião de professor não conta nessas horas, né? Que vale a opinião do aluno. Então vamos lá, a gente vai começar aqui pela questão de número 1, que fala assim, ó, utilizando os critérios de divisibilidade, em cada item marque X nos divisores do número. Então a gente tem dois números, tem o 210 e o 225, e aí era para marcar X ali naqueles divisores. Então 2, 3, 4, 5, 6, 9 e o 10, tá bom? Então vamos lá. Vamos começar pelo 210. Então 210, ele é um número par, né? Termina em 0. Então ele é divisível por 2. Então eu já vou marcar o 2 aqui. Cadê a caneta? Ai meu Deus do céu. Tem que aparecer um negócio aqui. Aqui, pronto. Agora sim. Então, o 210 ele é divisível por 2, né? Termina em 0, ele é par. Então, eu vou marcar o 2 aqui. Beleza. 3. Vamos verificar se ele é divisível por 3. Então, ó, para a gente verificar se o número é divisível por 3, o que a gente tem que fazer? A gente tem que pegar os algarismos, né? Então, seria o quê? 2 mais 1 mais 0 e ver quanto que dá. Dá 3, né? 2 mais 1, 3 mais 0 vai dar 3. O 3, ele é divisível por 3, né? O 3 tem na tabuada do 3, então o 210 também é divisível por 3. Ok. Agora vamos verificar se ele é divisível por 4. O número, quando ele é divisível por 4, ele termina em 0, 0, ou os dois últimos algarismos formam um número divisível por 4. Então, eu vou analisar o 10. O 10 é divisível por 4? Tem 10 na tabuada do 4? Não, não tem. Então, o 210 ele não é divisível por 4, tá bom? Vamos continuar. O 210 ele é divisível por 5? Sim, por quê? Porque os números que terminam em 0 ou 5 são divisíveis por 5. Então, vamos marcar o X aqui para o 5. Agora, o 6. Bom, quando a gente sabe que o número é divisível por 6, quando ele é divisível por 2 e por 3. Nesse caso aqui, o número 210 ele é divisível por 2 e por 3. Então, sim, ele vai ser divisível por 6. Beleza. Vamos ver se ele é divisível por 9 agora. Ó, o 9 é praticamente a mesma regra do 3 aqui, ó, então até já deixei a conta aqui, só que a gente vai analisar esse resultado. Esse resultado aqui tem na tabuada do 3, ou melhor, tem na tabuada do 9? Não, não tem. Então, o 210 ele não é divisível por 9. E para terminar aqui essa primeira, né, divisível por 10. Se o número é divisível por 10 quando ele termina em 0. O 210 termina em 0. Então, ele é divisível por 10. Tá certo? Então, assim foi a letra A. Agora a gente vai fazer a letra B, que é o 225. Então, o mesmo procedimento, tá? Eu não vou falar tudo de novo, vou ser um pouquinho mais rápido agora, mas então vamos lá. 225 ele é ímpar, né? Termina em 5, então não é divisível por 2. Vamos ver se ele é divisível por 3. O que eu tenho que fazer? 2 mais 2, 4, mais 5, 9. Tem 9 na tabuada do 3, então é divisível por 3. Vamos ver se ele é divisível por 4. Ó. O 25, né? Ele não está na tabuada do 4. Né? Ele não é divisível por 4, então o 225 também não é divisível. Agora o 5. Bom, ó, o 225 ele termina em 5, né? Então ele é divisível por 5. Vamos ver se ele é divisível por 6. Ele não é, por quê? Porque ele não é divisível por 2. Teria que ser divisível por 2 e por 3. Então não é. O 9. Ó, a gente já tinha feito a conta aqui, né? 2 mais 2, 4 mais 5, 9. Tem 9 na tabuada do 9. Então 9 também. E para finalizar, ele é divisível por 10? Não. Por quê? Ele não termina em 0, tá? Então, tá aqui a resposta, né, da número 1, tá? Olha na tua prova aí e confere. Beleza. Vamos lá, então, fazer aqui a questão de número 2. Tem um mosquito me perturbando aqui. Vamos lá. Vamos aumentar um pouquinho aqui, ó. Então, ó, número 2 está pedindo para a gente fazer o que? A decomposição dos números. Então, vou fazer aquele risco, né? E vou fazer a decomposição pelos números primos, né? Lembrando os números primos. Quais são os números primos? Vou anotar aqui, ó, alguns, né? Os primeiros ali, ó.
2, 3, 5, 7, 11 e assim por diante, tá? Então vamos lá. O 100 é divisível por qual daqueles números ali, né? Vamos começar pelo 2. Ele é divisível por 2, então vou colocar aqui. Quanto que é 100 dividido por 2? Vai dar 50. Então eu coloco 50. Agora eu vou dividir 50 por 2, né? Vai dar 25. 25 dividido por 2, não dá. Então eu vou pro próximo ali, que é o 3. Também não dá para dividir 25 por 3. Vou pro próximo, que é o 5. 5. 25 dividido por 5 dá 5. E 5 dividido por 5 dá 1. Então a decomposição do 100, quem que é? 2 vezes 2 vezes 5 vezes 5. Certo? Agora a letra B, que é o 120. Vou aumentar aqui. Vamos lá. Ele é divisível por 2? Sim, né? Ele é par. Então 2 aqui vai dar quanto? 60. 60 dividido por 2 vai dar 30. 30 dividido por 2, né? Metade do 30 é o 15. Agora o 15 não dá para dividir por 2, dá para dividir por 3, que vai dar 5. 5 dividido por 5 vai dar 1. Então a decomposição do 120 é 2 vezes 2 vezes 2 vezes 3 vezes 5. Para finalizar, o 88. 88 é par, dá para dividir por 2, vai dar 44. Também é par, continuo dividindo por 2. Dá 22. 22 é par também. Vai dar 11. E 11 é um número primo, tá aqui, ó. Então só dá para dividir por 11 mesmo e o resultado dá 1. Então a decomposição do 88 é 2 vezes 2 vezes 2 vezes 11. Tranquilo? Vamos lá. A número 3 estava pedindo para utilizar a malha quadriculada para representar cada uma das frações. Então, o que acontece? Eu deixei um pouco livre e eu vou mostrar aqui duas maneiras diferentes, usando ideias diferentes, que eu considerei como corretas, tá bom? Então vamos lá. A ideia que praticamente todo mundo fez foi o seguinte. A fração 3/5, né? Então é uma figura dividida em 5 partes iguais. Então eu vou pegar aqui, ó, o mais simples que poderia ser, ó. Pegar aqui um retângulo aqui, ó, com 5 quadradinhos, né? E a pessoa pintou 3 quadradinhos. Tá perfeito desse jeito, tá? Teve gente que fez de outro formato, mas tá desse jeito aí, tá? Uma outra possibilidade seria assim, ó. O que eu vou pensar como 3/5? É a relação entre 3 partes pintadas, né? 3 partes pintadas aqui e 5 partes que não foram pintadas. Então no total teria que ter quantos quadradinhos? 8. Vamos fazer o desenho aqui embaixo, ó. A pessoa poderia ter feito assim, ó. Teve um aluno que eu me lembro que fez, ó. Ele pegou aqui 8 quadradinhos, né? Ele pintou 3 quadradinhos e deixou 5 sem pintar. Também tá certo, tá? No primeiro desenho que eu fiz aqui, qual que seria a ideia? É a relação entre a parte pintada e o total de parte. Então 3/5. Na segunda ideia, seria o quê? A relação entre as partes pintadas e as partes não pintadas, tá? Como eu não deixei específico qual das ideias eu queria, eu deixei livre a questão, então eu fiz de propósito para vocês pensarem de algum jeito de representar a fração, tá? A gente vai ver ali na questão número 4 que daria para pensar dessa maneira aqui, tá bom? Então vamos lá. Agora a letra B, mesma ideia. Eu posso fazer o quê? Eu posso fazer uma figura com 8 quadradinhos aqui, ó. Teve muita gente que fez isso, mais ou menos. E aí pintou 2 quadradinhos. Então 2/8, tá certo. E teve gente que fez de maneira diferente. Pegou a relação entre partes pintadas, que era o 2, e partes não pintadas, que era o 8. Então a pessoa fez uma figura com 10 quadradinhos, né? Então vamos pegar aqui, ó. Vamos pegar nesse canto aqui, ó. Então seria a figura aqui formada por 10 quadradinhos, 2 partes pintadas e 8 partes não pintadas. Tá correto também, beleza? Então eu analisei o desenho de cada um para poder verificar se a ideia estava correta. Mas aí teve gente que infelizmente errou, né? Tranquilo até aqui? Então vamos lá. Agora a questão de número 4.
diz assim, ó, considere o círculo a seguir dividido em partes iguais. Então, esse círculo está dividido em 9 partes iguais, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 partes iguais, beleza? Então, vamos guardar essa informação. E aí, em cada item, eu pedi para fazer. Então, ó, eu fiz assim, ó, qual é a fração que representa a relação entre, aí na letra A quantidade de partes cinzas em comparação com o total. O total de partes é 9, né? E as partes cinzas, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Então, 5 e o total de 9. Então, a fração qual que é? 5 nonos. Beleza? Na letra B, quantidade de partes brancas em comparação com o total. Total a gente já sabe que é 9. Mas quantas partes brancas tem, ó? Vamos pegar aqui, ó. 1, 2, 3, 4. Então, 4 partes brancas em comparação com o total. Vai ser o quê? 4 nonos, tá? Letra C. Quantidade de partes cinzas, que é 5, em comparação com as partes brancas, que é 4. Ó, nessa ordem. Então, vai ser 5 quartos. Ficou feio aqui, calma aí. Escrever bonitinho, né? Vocês merecem, pô. Ó, 5 quartos. Ok. E a quantidade de partes brancas em comparação com as partes cinzas? Partes brancas, 4. Partes cinzas, 5. Então, 4. Opa, caiu um prato ali. Então, a fração é 4/5. Beleza? Aqui foi tranquilo, eu penso, né? A maioria de vocês aí acertou. Número 5 diz assim, ó. Em uma sala de aula há 35 alunos. Desses alunos, 2/5 vão participar da apresentação de uma peça de teatro. Quantos alunos participarão da peça? Então vamos lá. Eu tenho 35 alunos no total e a fração 2/5, ou seja, esse meu total está dividido em 5 partes iguais. Tá? Então isso que eu vou fazer, eu vou pegar o 35 e dividir em 5, que vai dar quanto? Vai dar 7. Tá? Então, 7 representa uma parte. Como eu tenho 2 partes, né? Então, vai ser o quê? 2 vezes o 7, que dá quanto? 14. Então, a pergunta é, né? Quantos alunos participaram dessa peça? Então, a resposta é 14 alunos. Beleza? Essa era a resposta. Tá? Vamos lá que a gente está chegando no final. Número 6, diz assim, ó. Compare as frações utilizando os sinais menor, né, que é esse aqui, maior ou igual. Então, na letra A, fração 1/4 e 3/4. Como os denominadores aqui são iguais, né, o tamanho da fatia é o mesmo, né? Então, aqui se eu pegar 3 fatias, eu estou pegando mais fatias, né? Então, aqui 3/4 é maior do que 1/4. Na letra B, o que a gente pode reparar? Deixa eu apagar aqui para ficar mais limpinho, ó. Na letra B, o que a gente pode reparar? Aqui eu tenho 5/6 e 15/18. Eu posso pensar o seguinte, ó, 5 vezes 3, deixa eu aumentar aqui, ó, 5 vezes 3 é 15, né? E 6 vezes 3 é 18, ou seja, eu estou multiplicando pelo mesmo número aqui em cima e embaixo, e obtive essa fração equivalente, 15/18. Então, por isso, né, essas duas frações aqui, o 5/6 e o 15/18 são equivalentes, tá? Então, um sinal de igual ali para elas. Agora vamos vir aqui para a letra C. Então, ó, aqui os denominadores são diferentes, ó, 5 e 6, tá? O que eu tenho? Como aqui eu estou dividindo em menos fatias, o tamanho de cada fatia é maior, certo? E como eu estou pegando 3 fatias de cada lado, né? Então, o que acontece? Acontece que essa fração aqui é maior. A fração 3/5 é maior, tá? Um outro jeito de ver também seria o seguinte, ó. Deixa eu apagar aqui. Ó, um outro jeito de ver é o seguinte. 3/6, 3 não é metade do 6? Sim. Aí eu vou pensar, qual que é a metade do 5? Metade do 5 é 2,5. E aqui o 3 é maior do que 2,5, né? Então é mais do que a metade. Então aqui está representando a metade, mas aqui está representando mais do que a metade. Então 3/5 continua sendo maior, beleza? Então também daria para pensar desse jeito. E por fim aqui, ó,
na letra D, 1/4 e 1/3, né? O que eu tenho? Eu tenho o denominador 3 e o 4. No denominador 3 eu estou dividindo em menos fatias, então o tamanho de cada fatia vai ser maior. Se eu estou pegando uma fatia de cada lado, né? Então 1/3 vai ser maior do que 1/4. Tranquilo? E chegando aqui na reta final da nossa questão, ó, escreva 3 frações equivalentes para cada fração apresentada. O que eu tenho aqui? Ó? Eu tenho a fração 3/4 e eu também deixei livre para vocês poderem obter a fração equivalente do jeito que vocês queriam. Muita gente foi multiplicando por 2, né? Foi pegando o dobro e tá ótimo. Então vou seguir essa ideia aí, mas pode ser que na tua prova você tenha feito diferente e eu fui corrigindo todas elas ali, tá bom? Deu muito trabalho para mim, mas esse é o meu trabalho, né? Então vamos lá. Se eu multiplicar por 2, ó, 3 vezes 2, 6, 4 vezes 2, 8. É uma fração equivalente. Vou multiplicar por 2 aqui, ó. 6 vezes 2, 12. 18, 8 vezes 2 vai dar 16. Fração equivalente. E o dobro, né? 12 vezes 2, 24. E 16 vezes 2 vai dar 32. Tá? Todas as frações equivalentes. Beleza? Aconteceu alguns casos assim, ó. Deixa eu apagar aqui para eu explicar para vocês que em alguns casos teve gente que fez assim, ó. Vamos pegar uma situação, não exatamente isso, mas vocês vão entender. Ó, teve gente que, por exemplo, até aqui estava tudo bem, daí eu fui lá e considerei que essa fração estava certa. Aí aqui na hora de multiplicar, a pessoa fez assim, ó, 6 vezes 2 deu 12, ok. Só que na hora de multiplicar o 8 vezes 2, a pessoa colocou 18. Vamos supor. Isso está errado, tá? Porque 8 vezes 2 vai dar 16. Então aqui eu coloquei um xzinho que a pessoa errou. Porém, o que acontece? A pessoa continua fazendo a fração equivalente. Aqui ela fez o certo, né? Pensando que ela multiplicou por 2. E daí o 18 vezes 2, que dá 36, a pessoa fez certo, tá? Então eu considerei certo pensando que ela fez a fração equivalente a 12/18. Por mais que a fração 12/18 não seja equivalente, tipo assim, aqui já está errado, né? E se eu for comparar, se eu fosse levar ao pé da letra, né? Por quê? Porque aqui é sinal de igual, né? Então tudo tinha que ser igual. Essa fração aqui, ela não é equivalente ao 3/4. Mas como eu sou bonzinho, né? Às vezes eu tenho cara de bravo, mas na maioria das vezes eu sou bonzinho. Eu considerei que você errou aqui nessa, tá? E acertou nessa aqui. Tá? Porque você fez a equivalente dessa, tá? Você fez a equivalente dessa. Então, tipo assim, como foi a primeira vez, é o começo que vocês estão estudando isso, eu considerei como certo, tá? Mas no futuro aí, né, se tiver uma outra oportunidade, eu não vou considerar como isso uma coisa correta, tá bom? Espero que vocês aprendam aí e façam sempre da maneira mais correta possível, tá? Mas nessa prova aqui eu corrigi dessa maneira, tá bom? Então beleza, agora aqui para finalizar, 2/5, ó, então vou multiplicar tudo por 2 também, ó, vai dar 4 décimos, 4 vezes 2 vai dar 8, e 10 vezes 2 vai dar 20, e aqui 8 vezes 2 vai dar 16, e 20 vezes 2 vai dar 40, tá? Eu fui multiplicando tudo por 2 aqui para achar as equivalentes, beleza? Então é isso, gente. Eu fui então corrigindo aí com muito carinho, fiz essa prova aqui com muito carinho para vocês também, né? Dei as aulas ali tentando me esforçar para que vocês aprendessem esse conteúdo e espero que vocês tenham gostado aqui desse vídeo, beleza? Obrigado pela paciência aí, grande abraço. Ó, eu geralmente não peço, né? Mas se você quiser, se inscreve aqui no canal para dar essa moral aí pro prof, beleza? Abraço, tchau, tchau.